A gente te chama de Zé, de Dirceu, de senhor, de você? Como é que a gente te chama? Zé. De Zé? Zé, de Zé. Barraco Filosófico. Então, oi, gente, estamos aqui para mais um Barraco Filosófico e a gente está armando, como você sabe, barracos filosóficos com convidados. E hoje nós vamos armar um barraco com ninguém menos do que José Dirceu. A gente te chama de Zé, de Dirceu, de senhor, de você? Como é que a gente te chama? Zé. De Zé? Zé, de Zé. Zé, quando a gente começou a conversar com os amigos que a gente ia armar um barraco contigo hoje, já gerou controvérsias. Você é um homem que desperta muitas paixões, paixões positivas e paixões negativas também, né? E é só por causa disso que eu vou te fazer a minha primeira pergunta, a pergunta que vai abrir esse barraco, né? Dirceu, olha só, a minha pergunta é o seguinte: nesse imaginário antipetista, né? Então eu não vou fazer uma pergunta sobre fatos, a minha primeira pergunta, eu quero fazer uma pergunta sobre o imaginário de massas, né? Neste imaginário antipetista de massas, você é o personagem que mais é colocado no lugar do menino que tem a fama de mal, né? Da fama de mal, né? Você é colocado neste lugar mais do que todas as outras pessoas que foram perseguidas pelo lawfare e que entraram em todos esses escândalos envolvendo o governo petista, né? E para manter, para sustentar essa fama de mal, né, que as pessoas que as pessoas antipetistas alimentam a seu respeito, elas vão resgatar o fato de você ter feito uma plástica em Cuba e ter voltado para o Brasil, e tendo vivido uma vida clandestina, ter casado, até a Renata aqui do grupo estava contando que o pai dela fez esse comentário, que viveu, então, né, na clandestinidade, tendo feito uma cirurgia plástica, vão resgatar a ideia de você ser um espião de Cuba, e isso se soma ao fato de você ter sido uma grande liderança dentro do PT, você foi presidente do partido, você foi um grande articulador do governo, né? E hoje a gente está vivendo um momento em que a Lava Jato, que fez toda essa perseguição, né, está sendo desmoralizada por meio dos fatos, o Lula, né, já está aí recuperando os direitos políticos, mas com relação a todos esses personagens, quando eu falo personagem, é pensando no imaginário popular de massas mesmo. Você parece que é aquele que mais fica neste lugar de lobo mau, do que mantém a fama de mal. Então, diante disso, eu tenho algumas perguntas para fazer para você, para abrir o nosso barraco. Eu não posso abrir o nosso barraco, você sente colocar essa questão, né? A primeira pergunta é: como é que você lida com essa fama de mal? Primeira coisa que eu acho que é muito importante, porque a gente quer saber também da tua cabeça, né? Como é que você lida com essa fama de mal? Segunda pergunta. O Chomsky, ele tem um conceito que é muito interessante, que é terrorismo de Estado, né? O terrorismo de Estado, aplicado pela instituição do Estado. E que não é o terrorista clandestino, né? Terrorista que não tem poder institucional, né? Então, eu queria saber, né, se esse conceito de terrorismo de Estado ajuda a entender a tua história contra o terror institucional, seja com relação à ditadura, com relação que te pôs em risco, né, inclusive para viver na clandestinidade e ser exilado e tal, seja com relação ao modo como se exerce o terrorismo hoje, que é por meio desses escândalos legais que se chamam lawfare, né? Vamos abrir a conversa falando dessa fama de mal. Ei, como é que eu lido com isso, né? Eu não lido, eu só vou virando as páginas. Eu sou vamos dizer assim, eu sou um garoto latino-americano, eu sou um dos milhões de jovens que na década de 60 migraram de cidades pequenas para uma grande cidade, fui office boy, almoxarifado, arquivista, relações públicas, estudei à noite, trabalhei de dia, andei a pé, andei de ônibus, vivi um pouco assim entre a vida legal e quase a delinquência juvenil, né? Entrei para uma faculdade, tive uma grande decepção, porque era um cemitério,
e me defrontei com uma ditadura e com um autoritarismo de um Brasil que não existia mais, um Brasil agrário, um Brasil rural, um Brasil autoritário, e agravado por ser uma ditadura militar, e me ensinavam a Constituição, que estava rasgada, que não existia. E eu lutei, né? Eu lutei com 61, eu era office boy, em 64 eu fazia cursinho na Conde Sarzeda, São Paulo para mim era uma coisa assim, uma aventura nunca imaginada, eu já me sentia feliz por isso. Na faculdade eu me politizei, eu já vinha me politizando desde a minha casa, porque meu pai era político, o sócio dele era PTBista, meu pai era udenista, meu pai era um homem católico, conservador, mas muito liberal, mais na linha do Estadão, anticlerical, a linha civilista da UDN que rompeu com a ditadura. E esses ingredientes, eu estudei no colégio de padres franceses na minha cidade, então eu tinha uma formação cultural bem acima, muito acima da média dos meus companheiros do Colégio Paulistano na Rua Taguá, onde hoje é a reitoria da FMU. Eu comecei a lutar contra a ditadura, comecei a lutar contra o autoritarismo, na verdade, não poder usar cabelo comprido, não poder usar calça jeans, separar sentado as mulheres dos homens, meninos dos meninos, ter que levantar quando os professores entravam, centro acadêmico fechado, não podia ter uma feira de livro, não podia ter a Atlética que estava fechada, não podia ter um cineclube. Eu era muito envolvido com a cultura, com o cinema, e fui me levantando contra isso e lutei contra a ditadura. Virei presidente do meu centro acadêmico, antes vice-presidente da SE, presidente da UE, e fui preso. Fiquei preso 11 meses em 3 quartéis e uma delegacia, e fui trocado pelo embaixador americano. A minha geração foi impactada por isso, a primeira geração que vem para as grandes cidades, independente, inclusive as mulheres, as meninas, trabalham, estudam, então já não estão dependendo, né, do patriarcalismo, do autoritarismo familiar, que se rebela e faria uma segunda semana da arte moderna, não fosse o ato sonoro número 5. É um cinema novo, teatro de vanguarda, Ruth Escobar, o Tuca, o TUSP, né? São as revoltas estudantis na Europa, a guerra do Vietnã, a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, e a minha geração luta contra a ditadura. E eu continuei lutando contra a ditadura. Fui para Cuba, muito determinado a voltar para o Brasil. Por quê? Porque eu fui banido do Brasil pelos militares. 3, um almirante, um brigadeiro general, se auto-atribuíram poderes para banir um cidadão, mais do que isso, caçar a nacionalidade dele. Eu falei, mas nunca, eu vou voltar para o Brasil. 1 ano e meio depois eu estava no Brasil clandestino. Eu fiz uma plástica assim, porque eu era muito conhecido, era fácil identificar, eu fiz uma plástica. Não pensei 2 vezes para fazer. Hoje, às vezes eu olho para trás, assim, e penso, falei, mas onde que eu estava com a cabeça? Né? Voltar para o Brasil em 71, como já era um massacre já. Né? Voltei, vivi em São Paulo, na Rua Cavaleira, no Brás. Você acredita numa coisa dessa? Desci em Pernambuco, entrei para Manaus, vim pela Colômbia. São 6 meses de viagem, e mudando de identidade, de países, de passaportes. É uma aventura tudo isso, né? Como muita gente diz, é um filme, né? Não, eu ia dizer isso. Em algum momento vezes. vai sair um filme. Em algum momento tem que sair um filme, porque é Fiz isso várias vezes, porque eu entrei e saí do Brasil, não foi 1, 2 vezes não, né? E ainda mais, que eu vou contar só depois dos 80 anos, espero não morrer até lá, operei no mundo, né? Lutei contra várias ditaduras, não foi só a brasileira. Eu voltei para o Brasil para lutar. Não consegui ficar aqui, o Molipo, que era a minha organização, me tirou do Brasil, voltei para Cuba, decidi voltar para cá contra a vontade dos cubanos, que não queriam deixar de jeito nenhum. Em 74 eu desembarquei de novo em Recife, fiz ponto com o João Leonardo da Silva Rocha, que estava em Pernambuco, no Alto da Serra da Paraíba, São Vicente, que era uma rua em Tapetim, desci para o sul, me instalei, eu ia para Rondônia, acabei parando no Paraná por causa da repressão, tinha uma base de apoio em Moarama, ali eu fiquei. Casei, tive uma alfaiataria, uma boutique, uma fábrica de confecções, virei Carlos Henrique Gouveia de Mello. Quando começou sinais de abertura de anistia, comecei a fazer contato em São Paulo, fui para a casa do Cláudio da Rada Abramo, Cláudio Abramo, que foi um grande jornalista, que, aliás, que fundou o jornalismo moderno, com Mino Carta, com tantos outros, né?
Estadão, a Folha, tudo. E dali fiz contato com a Mira Botassi, com a livraria que era do Closet, ali na Sociologia Política, na pracinha, atrás da Maria Antônia, ali da rua, né? Chamava Zapata. Fui fazendo contato, saí ilegalmente do Brasil, vim a Lima, Panamá, voltei para Cuba, tirei a prática, voltei para o Brasil. Eu já estava no país, eu já sabia do Lula, do PT, da luta contra a ditadura, da luta contra a carestia, da anistia, da refundação da UNE, tudo isso eu acompanhei da derrota. A ditadura nunca ganhou eleição no Brasil. Perdeu em 65 em Minas e no Rio. Em 65, o Juscelino seria eleito presidente. Ela enfrentou a resistência dos estudantes, da classe média progressista, estudantes, artistas, intelectuais, em 66, 68. As grandes greves operárias começaram por Osasco e Contagem, a resistência armada. Fez o AI-5 e em 74 ela perdeu a eleição. E nunca mais ganhou. Inclusive, o MDB elegeu o presidente em 78 em colégio eleitoral. Eles fizeram o pacote de abril e mudaram os critérios para impedir. E eu participei da fundação do PT e fiz a luta de milhares, milhões de jovens brasileiros que fizeram a luta contra a ditadura. Não tenho nada de excepcional, nada de diferente dos outros. E lutei, né? Eu fui secretário de formação política do PT. Quando eu entrei para o PT, eu entrei simplesmente como um filiado. O Lula, que eu conhecia através do Frei Beto e do Paulo Vanucci, nos convidou, eu, o Travasso e o Vladimir. O Travasso e o Vladimir eram lideranças muito mais importantes do que eu. Tinham muito mais força, inclusive, assim, presença do que eu. Eu era uma referência paulista, que era muito importante, porque São Paulo, como hoje ainda era. Naquela época pesava muito mais São Paulo do que hoje. Então, eu tinha uma dimensão nacional. Nos convidou para ser membro do Diretório Nacional do PT, nós não aceitamos. Eu fui para o Diretório Zonal do Jardim Paulista. Pode perguntar aí. Fui trabalhar, filiar, bater perna nos bairros dos Jardins. E depois virei auxiliar administrativo na Assembleia Legislativa de São Paulo, porque eu datilografava bem e tinha uma formação cultural, felizmente pelos padres franceses, pela minha família, pela biblioteca dos meus pais. E fui trabalhar para ganhar 2 salários mínimos na Assembleia Legislativa e voltei para a PUC para fazer faculdade de Direito, que eu me formei em 84. E depois me elegi deputado estadual, fui secretário de formação política do PT, secretário-geral, fui secretário-geral nacional, fui deputado estadual, deputado federal, candidato a governo, e fiz a minha vida no PT. A minha vida se confunde com o PT até 2005. Eu participei, como outros dirigentes do PT. Veja bem, eu tive um privilégio fantástico, até quero aproveitar para falar de um deles, que hoje, que é do Alípio Freire, né, que está enfrentando o Covid. A primeira executiva do PT era Rui Falcão, Alípio Freire, Marco Aurélio Garcia, José Álvaro Moisés. Veja bem, que coisa fantástica. Devanir, Cicote, Djalma, Zé Machado. A oportunidade que eu tive de conviver, Éder Sader, né? De conviver com essas pessoas, de criar, de pensar o país, de pensar a luta contra a ditadura com essas pessoas, né? A Pietá, que foi deputada, a Moça Negra, que era mulher, já era um PT muito que começou a construir as diretas, e começou a construir o PT, partido estratégico, né? Não uma frente política. Já enfrentamos a questão das 2 camisas, enfrentamos a questão que o PT precisava ter programa de governo. Eu me lembro das minhas primeiras debates na Assembleia Legislativa, nas salas das comissões, quando eu comecei a colocar que era preciso ter programa para governar, eu quase era crucificado, porque as pessoas queriam derrubar a ditadura e fazer uma revolução socialista. Entendeu? E essa é a minha história. Eu fui para o governo do Lula, como tantos outros, fui para a Casa Civil, e aí veio o mensalão, que é um ensaio que o PT não entendeu. Eu fui acusado por petistas, que para mim era uma dor inacreditável. Às vezes eu ia a um cinema, ou ia a um teatro, ou ia a um restaurante, e um petista me encontrava e dizia que eu tinha enterrado o PT, que eu era responsável por ter manchado o PT eticamente, moralmente, né? Quando eu não tinha absolutamente nada a ver com o mensalão, zero.
Eu fui condenado por domínio de fato, porque a literatura jurídica me permite condenar sem provas, porque a prova cabe ao ônus do acusado. Eu fui cassado pela Câmara, é uma vergonha, uma mancha na história da Câmara. O Roberto Jefferson. A minha pergunta acho que ia nessa direção mesmo, de você dizer isso, né? Assim, o quanto que imagino que deva ser complicado ser colocado neste lugar, né? De você. Não, mas eu sou, assim, veja bem, eu era um dos maiores líderes estudantis do Brasil. Eu ocupava um espaço na mídia, na sociedade paulistana, paulista, no Brasil. Eu fui para Cuba, virei soldado raso, fui fazer treinamento militar. Eu voltei para o Brasil no nominato, lutei contra a ditadura. Eu comecei no PT como militante, como filiado, virei presidente nacional do PT, membro da Casa Civil. Depois, eu reconstruí minha vida de novo. De 2006 a 2013, eu lutei, não teve um dia que eu não lutei. Eu fiz mais de 250 viagens para estados brasileiros, para discutir com a militância, com os outros partidos, com a sociedade. Eu não parei de lutar um dia, sempre denunciando o mensalão. Eu, quando não renuncio, eu podia ter renunciado o mandato, ter sido eleito deputado com 500 mil votos em 2006, 2010, 2014. Eu optei por não renunciar, porque falei, eu não estou me defendendo. Eu não tenho que me defender, eu tenho que defender o nosso projeto, o Lula, o PT. Se vocês lerem meu discurso na Câmara, eu defendo o Lula, o governo, o PT, e alertei o PT, e tem na ABI um pronunciamento meu no ato de solidariedade que fizeram para mim na BI no Rio, que eu digo que ia acontecer, que é a Lava Jato e a prisão do Lula. Eu falei para você, há um engano no PT, há um engano no governo. O objetivo não era o Delúbio Soares, o João Paulo Cunha, Paulo Rocha, o João Magno, não. Eu, o Silvio Pereira, vamos lembrar que o Delúbio foi expulso do PT, o Silvio Pereira se desfiliou, e eu tentaram 4 vezes fazer comissão de ética para me expulsar do PT por causa do mensalão. Mas ninguém aprendeu, porque quando chegou a Lava Jato, foi a mesma coisa. A Lava Jato a farsa que montaram contra mim na Lava Jato, que agora as vísceras estão podres, começa a aparecer, começou com... Eu estava preso e me prenderam. Eu estava preso e me prenderam. Para mim fazer delação, prenderam meu irmão, denunciaram a minha filha, é o mesmo jogo. Falaram que eu tinha ganho 40 milhões, quando eu tinha faturado em 10 anos 40 milhões, que dá menos que o super simples por ano. Eu era advogado e consultor, entendeu? E assim foi indo. Falaram que o meu patrimônio era X, quando na verdade hoje você vai ver esse patrimônio que eles diziam que era X, não vale 30%. Aí veio todas as mentiras da Lava Jato. Não que eu não tenha cometido erros, que eu já falei para o Moro, inclusive, o senhor quer me processar, me condenar? O senhor me processa e me condena pelos erros que eu cometi, mas não por causa de corrupção na Petrobras, por causa de lavagem de dinheiro, por causa de organização criminosa, que até hoje nunca provaram nada sobre isso. E agora vem aí uma das delatoras do Delúbio condenada essa semana, presa, por falso testemunho, entendeu? Ainda há muito lodo nessa podridão, certo? A água limpa está muito escondida ainda em tudo que aconteceu, o que fizeram com a Dilma, entendeu? Com o próprio Lula, que é uma ignomia, porque o Lula fizeram um processo com ele, político, sumário de exceção, né? Que fizeram com a dona Marisa, fizeram com a família do Lula, com os filhos dele. Então, tudo isso A verdade é que nós somos vencedores, porque nós vencemos, governamos esse país, mudamos esse país, e estamos de novo vencendo, porque está aí exposto o que é o Bolsonaro, exposto o que é essa elite do país, exposto o que foi a Lava Jato, entendeu? E se fez justiça ao Lula. Eu não cobro que se faça justiça a mim, porque eu não sou, nesse momento, o que importa para nós é o Lula ter seus direitos políticos, ser candidato e voltar a governar o Brasil, entendeu? É a resposta que nós podemos dar e governar como ele governou em outras circunstâncias, com outras propostas, aprendendo com nossos erros, que foram muitos, tá? É natural em qualquer projeto político, qualquer construção, mais um país com a importância que o Brasil tem no mundo, né? O tamanho do Brasil,
a importância que o nosso povo tem em tudo. Eu estou muito tranquilo com relação a isso. Eu sobrevivo. Sobrevivo e continuo lutando. Ó, Dirceu, a gente sabe que toda essa trama, né, lavajatista, tem a ver com o pré-sal, né? Tem a ver com. Bom, a gente sabe o que tá, qual é a geopolítica envolvida nessa situação. Mas internamente, o que eu vou te perguntar é uma continuação dessa pergunta que eu fiz sobre sobre ser mantido na fama de mal, né? Você foi muito ativo na questão anticorrupção no Brasil. Você foi muito importante na denúncia com relação à corrupção no Estado brasileiro, né? É uma pergunta que eu te faço internamente. Aliás, Roberto Jefferson te denunciou, né? Qual é o mérito do Roberto Jefferson? Aí tá Então, aí. Ele está aí agora para é, mostrar como é que a Renata Frias Lopretti e a Folha de São Paulo e a mídia brasileira me transformaram em 48 horas em bandido. Instigaram parte da opinião pública a me agredir. Eu fui agredido, eles aplaudiram aquela agressão que eu sofri na saída do plenário, que se tivesse acertado aquele cabo de bengala de madrepérola na minha cabeça, eu poderia ter morrido. Eles aplaudiram, a mídia aplaudiu. então, e aí que vem a questão. Todo mundo fala hoje que esse movimento que a gente vê hoje internamente, não externamente, questões geopolíticas, mas internamente, tem a ver com ressentimento. Aí, essa era só uma questão que eu queria colocar. Será que essa coisa de todos eles se voltarem para te apontar o cara que trabalhou tanto, fez tanta coisa anticorrupção no Brasil, né? Será que é um ressentimento dessas pessoas? A gente vê o ressentimento no Roberto Jefferson e todos esses outros que apontam para você que é o lobo mau, não eu. Veja bem, pensa bem, o Lula, presidente da República, e nós, ministros, sindicalistas. Eu, um menino que veio de Passa Quatro, meu pai era tipógrafo, tinha 7 filhos, não tinha nada mais do que trabalhar para sustentar os filhos. Nós saímos aos 13, 14 anos de casa, porque não tinha como sustentar os filhos, e íamos embora. Eu viro chefe da Casa Civil, presidente do PT. Há um ressentimento grande e há algo que nós deixamos, não aprendemos a lição da história. A luta contra a corrupção é um instrumento da direita. Outra coisa é que você tem que lutar contra a corrupção, mas nesse país, o Getúlio era um mar de lama embaixo do Palácio do Catete. O Juscelino não conseguia governar por causa da corrupção da Constituição de Brasília e morreu depois na pobreza. O Jango foi derrubado, o Jânio Quadros e o Collor iam acabar com a corrupção. Você já imaginou uma coisa dessa? Como o Bolsonaro é o homem, o símbolo da. Ó, Jânio, Collor e Bolsonaro. O Bolsonaro com a família dele, o Laranjal, com as fakes, com as rachadinhas, com as milícias. Eles vão acabar com a corrupção. Os militares ficaram no poder 21 anos, nunca houve tanta corrupção como na ditadura. Aliás, acabou de sair um livro agora, trazendo de volta os grandes atos de corrupção da ditadura. E nós, de certa maneira, a esquerda se iludiu com esse tema, eu mesmo, que a corrupção era um mal do Brasil, o principal problema do Brasil, entendeu? Hoje, a corrupção, veja bem, acabou de ser vendido o aeroporto de Manaus por 100 mil reais, deu de lucro 400 milhões no ano passado. Acabou de ser vendida a Companhia Elétrica, de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul. Foi feita uma manobra contábil, o Estado assumiu praticamente bilhões e bilhões, e ela foi vendida. As refinarias da Petrobras estão sendo vendidas. Está se privatizando um patrimônio, como o Fernando Henrique fez, por 10% do valor. Né? Fernando Henrique arrecadou 100 bilhões, valia 1 trilhão. Imagina, a Vale do Rio Doce hoje dá num trimestre lucro pelo que ela foi vendida. Então, essa questão da luta contra a corrupção, nós realmente, o nosso governo que deu condições para a Polícia Federal, a AGU, CGU, Ministério Público, eles não existiam antes do nosso governo. E foi o nosso governo, infelizmente, que fez a legislação que foi utilizada contra nós, inclusive com gravíssimos equívocos, como a lei da ficha limpa. Vocês sabem que o PT é o penúltimo ou último partido de pré-candidatos impedidos pela lei da ficha limpa.
Agora, quando é necessário, eles usam contra nós quando usaram contra o Lula. Então, se tem um assunto que nós não devemos nada, é esse assunto da luta contra a corrupção. É verdade, tinha muita corrupção na Petrobras, mas que o Lula era responsável. Então, você percebe? Se as Forças Armadas, os militares, eles não expõem as corrupções dentro das Forças Armadas. Eles fazem os inquéritos policial-militar, fazem os processos, transferem, vai para a aposentadoria, condenam, fica tudo entre eles, fica tudo no nominato, no sigilo. Em toda a administração pública precisa ter instrumentos de controle e fiscalização, que quanto mais controle social, menos corrupção, transparência, e nós aprovamos legislações sobre tudo isso. A verdade nua e crua é que isso foi um instrumento político que se retomou a partir das manifestações de 2013, da luta contra o governo da Dilma para destituí-la, e depois a Lava Jato, que agora está aí exposta, que é uma conspiração, porque, veja bem, agora o Le Monde acabou de publicar uma grande matéria essa semana sobre as relações do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, e vamos um dia descobrir do FBI e da CIA, o Moro com os procuradores. E precisamos ver que... Porque é assim, a Lava Jato, sabe quando ela começou a acabar? Quando chegou no PSDB. Ali ela começou a acabar. O dia que fizeram a operação do Temer e do Aécio Neves, foi decretado o fim da Lava Jato. Quem é o principal adversário da Lava Jato hoje? Gilmar Mendes. Quem era o principal apoiador da Lava Jato? Gilmar Mendes. Quem era, no mensalão, que criou a história da Visanet, que está provada agora que é uma mentira. Uma mentira. Nunca houve desvio de um centavo da Visanet. A Visanet nunca foi empresa pública, não teve recurso público. Aquilo foi inventado, porque como não tinha consistência a acusação de Caixa 2, de empréstimo em 2 bancos, pelas empresas do Marcos Valério para repassar para o PT, porque era isso que é. Hoje é crime eleitoral, hein? Hoje é crime eleitoral, não é nem criminal. E hoje, se você pagar, reconhecer e pagar a multa, como o Onyx Lorenzoni, né, fez, você sai impune. Veja bem o absurdo do mensalão. 43 milhões emprestados em 2 bancos para repassar para o caixa do PT através da sede do Banco Rural em Brasília. Que hoje não é considerado crime, é eleitoral, e se você fizer o acordo, reconhecer, você sai inocente. Veja bem como é a farsa que foi montada o mensalão. Fora que, no meu caso, eu fui condenado, assim, nenhuma participação, fui cassado em 6 meses, imagina o Flávio Bolsonaro, nem investigado, nem comissão de ética tem. E se você vê tudo que acontece hoje em dia com deputado, essa deputada aí, esqueço o nome dela, a pastora aí. A Flor Delis? Flor Delis, tá aí, entendeu? Você vê como é que são as coisas. Entendeu? Então, eu tenho muita clareza que nós temos que enfrentar essa discussão, esse debate sobre corrupção, como sobre família, religião e segurança pública. Porque vai vir a eleição aí, não pensa que a eleição vai ser um passeio, não. Vai ser uma guerra. Eu acho ótimo que você queira falar sobre família. Ninguém quer falar comigo sobre família, eu quero falar sobre isso. Porque eu falava para muitos companheiros nossos, companheiras, vocês têm assistido os programas de rádio e televisão sobre família? Como sobre família? Não, que trata de briga familiar, de traição, que trata de abandono de lar, que trata do problema do filho que é drogado, que trata do problema do marido que bate na mulher. Vocês não têm assistido? Mas vem cá, vai dar 10% de audiência. São milhões de mulheres assistindo na TV Record, no SBT, nas rádios, tudo. Eles estão fazendo terapia, tem psicólogos lá, tem assistente social, eles se formam, eles têm outra ideologia, outra concepção. Eles defendem uma família, né? É a família do Brasil da década de 30, 40, 50, da Marcha com Deus, da Família pela Liberdade, 64, né? Que nem a Igreja Católica, mas que as igrejas evangélicas, né? Não defende, isso aí é neopentecostal. Né? Mas quem fez mais pela família que o Lula? Que fez o Luz para Todo, que fez o Bolsa Família, que fez o benefício para ser continuada, que deu emprego para 20 milhões de pessoas, o Minha Casa Minha Vida.
Lei Maria da Penha foi aprovada no governo Lula. Lei Maria da Penha, né? Ministério das Mulheres, quem mais? Mesma coisa, não é só a família, é religião. O PT é um partido cristão, gente. Eu levei o maior susto quando eu comecei a conhecer o PT em 81, 82, né? Porque eu, desde os 12 anos de idade, eu fui formado numa família católica, apostólica, romana, conservadora. Mas meu pai era liberal, portanto anticlerical, vinha de uma corrente dos mesquitas, do estado de São Paulo, né? Da aristocracia paulista. Eu fiquei impressionado, o PT era um partido católico, cristão, né? O PT é um partido afro, que é a religião afro-brasileira é totalmente disseminada nas grandes cidades, no Rio, em Salvador, entendeu? E do Espiritismo, que é um partido ecumênico, um partido que foi... O PT não é um partido marxista-leninista, não é um partido comunista. E nós ficamos com dificuldade de discutir essas questões, né? Nós temos que enfrentar, como segurança pública também, que é porque a construção do imaginário que eles construíram contra o PT, que é muito relativo, porque nós tivemos 37 milhões de votos no primeiro turno em 18, ainda que não fomos tão bem em 20, e 45 no segundo, e o Lula tem 30, 28, 32% de votos, entendeu? Nós temos uma base social que é histórica, porque em 89, o Covas, o Lula e o Brizola tiveram 44% de voto. E agora o Boulos, o Ciro Gomes, né, e o Haddad também obtiveram 44% dos votos. Nós temos uma memória histórica, um legado histórico, uma força... Lógico, há uma trituração em cima dessa base social nossa, pela automação, robotização, inteligência artificial, precarização, reforma da Previdência, trabalhista, guerra ideológica, porque há uma guerra ideológica que conquistou parcelas importantes da classe trabalhadora, né? Conquistou, com base no fake news da família, da religião, da segurança pública, né? Do comunismo, do marxismo cultural, e por aí vai. A depravação sexual, que foi uma coisa usada pelo Hitler também. Muito. Essa ideia de que tem uma depravação sexual que vai destruir o mundo. A questão da diversidade sexual, né, é uma coisa, né, poderosíssima. E a coisa contra a mulher. Não é à toa que a Damares disse para quem quisesse ouvir: do lar, recatada, menino usa azul e menina usa rosa, cor de rosa. Quer dizer, isso é um embate, é um Brasil do passado e um Brasil que não nasceu ainda, do século XXI. O Cris agora quer te fazer uma pergunta. Boa noite, Dirceu, tudo bem? Saudações. Saudações. Eu ia entrar de roxo, né? Porque a minha primeira memória emotiva do PT é o roxo de raiva, em 89, porque eu tinha 10 anos, né? E eu adorava o jingle do Lula, e eu achava que se o Lula ganhasse, o jingle ia tocar durante 4 anos. Aí, quando eles tiraram o Lula, eu fiquei muito frustrado, e meu tio falava para mim que estava roxo de raiva por causa disso, porque, para mim, ia acabar o jingle do Lula. Lula lá. E aí, eu queria só fazer um pouco dessa questão da subjetiva, porque é uma questão para mim muito importante, porque eu cheguei no PT pelo complexo de Édipo, né? Meu pai era petista, e eu, com muitos problemas com ele, sempre renunciei o petismo, os petistas. Eu sou de Mauá, na Grande São Paulo, e o PT lá se tornou muito forte nesse período. E aí, quando eu vou entrar para fazer debate contra o PT, eu acabo me descobrindo petista. E aí acabo me associando ao petismo e passo a ler tudo. Eu li o Abaixo a Ditadura, foi onde eu tive esse primeiro contato com a sua biografia, foi a partir do Abaixo a Ditadura, falando da sua história em paralelo com a do Vladimir Palmeira, né, que você escreveu entre outras pessoas. Que vale 10 a Dirceu. Vladimir é uma cabeça privilegiada, um gênio da política. Exato. E para mim foi muito encantador, porque naquele momento eu encontrei, talvez, o herói, o Che Guevara, que eu estava buscando dentro do universo da política brasileira, né? A Fernanda falou do lobo mau, e eu gosto desse arquétipo do herói. E aí a minha pergunta está centrada nisso. Hoje, a gente vê, depois de tudo que se passou, a construção de um herói mítico
que é o Lula, ao ponto de várias coisas em relação ao governo petista ele ser reconsiderado pela importância política, pela importância social, histórica, principalmente no imagético, na subjetividade das pessoas, em relação ao Lula. E eu acho que você foi o herói, e acredito eu, desculpa a minha presunção, era o sucessor natural do governo petista depois do Lula a dar continuidade, né? E por isso foi tão atacado, foi um alvo tão explorado durante um tempo da mídia, e até hoje sofre as consequências disso, porque foi o herói que foi humanizado. O Lula, de certa forma, foi blindado porque todas as energias foram voltadas para você, e foram voltadas para te humanizar. Eu vejo muito isso. Você é o herói que tem contradições, né? E essas contradições, as contradições que estão na época da ditadura, onde se discute se o que você fez era moral ou não, era ético ou não, era necessário ou não, é a questão da construção do novo PT, a partir da sua gestão como presidente do PT, né, de construir um partido mais dialógico, mais amplo, com uma imagem mais aceitável. E aí, assim, tudo depois voltou para você. E, incrivelmente, hoje nós estamos falando com você aqui. Apesar de tudo, você consegue carregar tudo isso com a mesma integridade, com a mesma honestidade e com a mesma legitimidade que te trouxe até aqui. E eu queria muito entender, na sua subjetividade, qual é o impacto disso para você. Espero que você não seja modesto, espero que você fale do seu ponto de vista, sabendo da grandeza que o nome José Dirceu implica na história do país, né? Veja bem, eu já me debrucei sobre isso, assim, muitas noites de insônia, que não são muito comuns no meu caso, porque eu gosto muito de cinema, eu gosto muito de ler. Quando eu tenho insônia, eu leio, trabalho, escrevo, vejo filme e volto a dormir. Eu procuro sempre me reconstruir, né? Jogar um papel, encontrar um lugar que eu possa fazer o carro da história andar, entendeu? Foi assim, né? Eu procurei ajudar, eu me recolhi para reorganizar minha vida de 2005 a 2007, 2008. Eu fiz 128 viagens a 23 países de 2006 a 2013. E fiz mais de 250 dentro do Brasil. E agora, eu fiquei 4 anos e meio preso dos 7 anos, né? De 2013, final, 2014, porque eu fui preso 15 de novembro, né? Eu visitei 22 capitais e mais de 60 cidades, e ia visitar umas 200, se não fosse 14 de março do ano passado, né? Eu tenho que voltar de Recife para cá e ficar em Brasília, né? Viajei pouco, praticamente agora não tenho viajado, né? Tive em Recife, tive em Salvador, fui a Florianópolis, tenho ido a São Paulo, mas é impossível viajar. Eu procuro me recolocar. Eu, em 2008 e 2009, assumi mais responsabilidade. Eu voltei para o Diretório Nacional, o Lula me convidou, ele e a Dilma, contra a minha opinião e contra a opinião correta do Palocci, que achava que eu não devia participar da coordenação da campanha da Dilma, ele não queria, foi muito franco comigo, aberto, direto, e falou isso para mim. Eu acabei participando, bem, a coordenação foi um pouco simulacro, que ali mandava o João Santana e o Palocci, não era nem os três porquinhos, o Zé Eduardo Dutra, o Zé Eduardo Martins Cardoso e o Palocci. Mas eu participei. E depois de 2011, eu fui me afastando por divergências, por más compreensões. Eu percebi que a própria presidente, parcelas do governo, acreditaram na matéria da Veja. Porque o PT tem uma doença infantil, que não é do esquerdismo. Ele mesmo acredita na mídia que ele diz que é mentirosa, quando é contra algum petista. É um negócio inacreditável, precisa fazer terapia para entender. Aquela matéria da Veja que dizia que eu tinha montado um governo paralelo no Hotel Naum, que era uma farsa, né? Que era ilegal, inclusive. Muita gente acreditou no governo. Eu resolvi, falei, bem, tudo bem, eu não vou ficar fazendo divergência pública, fazendo crítica pública ao governo,
rompendo com o governo, porque não é do meu feitio, porque eu tenho uma formação política que todos conhecem, né? Eu vim do Partidão, né? Eu depois fui para a luta armada, eu fiz treinamento militar, certo? Eu tenho muita influência, né, do pensamento político, assim, da minha geração de 68, né, onde a questão de você, ao mesmo tempo, não ter compromisso, certo, com o que passou, o que foi superado, né, você tem muita disciplina, né? E eu toquei a minha vida até ser preso em 2013, onde a solidariedade da militância do PT comigo foi total. Em uma semana foi arrecadado 1 milhão para pagar minha multa, só para ter uma ideia, de 4.000 pessoas em todo o Brasil. O cupom médio, como se fala, né, era 200, 300 reais, apesar que um ou outro deu 5 mil reais, 10, 15. E depois eu só fiquei preso, né? Eu passei 4 anos e meio preso desses 7, entre sair de prisão, entre sair de prisão, a ponto que quando eu voltei a última vez lá para o CMP, os guardas falaram, você de novo, Zé Dirceu? Você está aqui de novo? Já não era uma coisa... Agora, eu tenho muita convicção que partido político é um instrumento, é uma ferramenta, e que a ferramenta, nós não usamos mais, eu sou exímio datilógrafo, fui, né? Eu sou um exímio digitador. Mas nós não usamos mais máquina de escrever. O PT, ele tem que se autorreformar, se autorrevolucionar. Nós estamos no século XXI, e o PT está no século XX ainda, nas redes, no território, na leitura do mundo que está surgindo, do Brasil. Não que o PT não tenha programa de governo, porque o PT governou esse país, o partido que mais tem experiências de governo é o PT, municipais, estaduais, de atuação no parlamento. O PT revolucionou o parlamento. Quando eu cheguei na Assembleia Legislativa para trabalhar como auxiliar administrativo em 1980, 81, não tinha relatório, assessoria, posição de bancada, estudo. O PT entrou com uma visão, uma concepção partidária, uma visão do parlamento revolucionária, do papel de construir o PT, a luta social e fazer a luta parlamentar, construir programa de governo na luta social, na administração pública, na academia, na luta sindical e na herança histórica que nós tínhamos do Brasil desenvolvimentista, do Celso Furtado, do Caio Prado, do Florestan Fernandes, né, do Gilberto Freire, do Nelson Werneck, do ISEB. Nós não entendemos, felizmente depois superamos, o que foi o trabalhismo, porque essa classe trabalhadora brasileira votou de 46 a 64 no trabalhismo, e de 74 a 89 no MDB, e só em 89, pela primeira vez na sua história, porque ela também tinha se autoconstituído como uma classe já, nível de consciência política, votou num partido como o PT. Então eu me coloco assim, certo? Eu sou um dos petistas que, pela minha experiência de vida, né, que eu sou um anfíbio, eu sempre fui. Eu sempre fui conhecido, desde os 17, 18 anos, como um anfíbio, que eu era uma liderança de massa e era um organizador partidário. Eu era um agitador e era também uma pessoa de ação política, entendeu? Se você olhar as lutas estudantis da minha geração, é só choque, só ação, só luta, só combate, né? Todo o tempo. E eu dirigi isso, né? Travassos dirigiu, eu dirigi, o Vladimir, e tantos outros. Depois vem uma outra geração que também dirigiu isso, né? Que veio o Aldo Rebelo depois na reconstrução da UNE, tudo isso, e antes, Ernestina Guimarães e tantos outros que foram também assassinados pela ditadura. Eu me vejo assim, eu procuro... agora eu estou me colocando já num outro mundo, né? Está nascendo. Eu já estou preocupado. Nós não podemos crescer como nós crescimos, governar como nós governamos. Nós vamos ter que repensar o capitalismo, a sociedade, porque está aí a revolução da inteligência artificial, do 5G, do carro elétrico, né? E as cidades e a vida não pode continuar como ela é hoje. Nós vamos ter que entrar no problema do consumismo, né? Vamos entrar no problema da degradação do padrão de vida da população, da mobilidade urbana, do meio ambiente, das áreas de risco, do agrotóxico, da agricultura, da energia limpa e da revolução científica e tecnológica, que se esse país não fizer uma revolução social,
que significa uma profunda distribuição de renda e riqueza, pela reforma tributária, pela mudança do sistema bancário, pela redução do juros e pelo investimento, né? Principalmente na educação, na ciência e na tecnologia, nós não vamos a lugar nenhum. Então, o que me preocupa são os fatos, é a vida, a experiência, a história, é o mundo. O que é o mundo hoje? A Turquia manda tropas para a Síria, manda tropas para a Líbia, o Azerbaijão, a Armênia. O Irã exerce uma influência político-militar em todo o Oriente Médio, todo o mundo árabe, né? A Rússia, a Índia é uma potência, a China é a maior potência do mundo, menos militar, e o Brasil tem que ocupar seu lugar no mundo, na América do Sul, na América Latina, e nós é que fizemos isso, porque a liderança do Lula não é mais uma liderança, porque nós tivemos grandes lideranças no Brasil, vou falar 3 que marcaram a nossa história, que é o Getúlio, o Juscelino, que marcaram a nossa história. De certa maneira, eles foram, assim, e o Geisel do lado da direita, que tinha um projeto de desenvolvimento nacional, tinha uma visão do mundo e do Brasil, do lado deles, né? Porque o Fernando Henrique é um incidente. Não quero fazer um reducionismo, eu sei da importância do Fernando Henrique, mas não pode comparar com o que foi Getúlio, Juscelino e Lula. Lula é um estadista. Eu convivi com o Lula. Não tem comparação, Genuíno. Eu acho que, inclusive, explica também... Genuíno, não tem comparação, Dirceu. Me chamar do Genuíno é um elogio. Porque isso até explica o talvez... Entre os melhores, o Genuíno é o melhor sempre, viu? Inclusive, isso explica um pouco o ressentimento, né? O Fernando Henrique tem toda uma piada nas redes sociais do ressentimento do Fernando Henrique. Por causa disso que você está falando, né? A foto do príncipe Felipe, né? Com guarda-chuva. Isso, guarda-chuva. Eu convivi com o Lula. O Lula foi presidente da República do Brasil 2 vezes. O Lula governou o Brasil como estadista, aqui e no mundo. Por isso que hoje ele é uma referência no mundo. Por isso que hoje ele tem essa memória histórica, essa força político-social, faz esse impacto que ele fez quando anula os processos dele, cria esse fato, né, político. Porque não foi pouca coisa que o Lula fez no Brasil. Infelizmente, nós não tínhamos maioria na Câmara e no Senado, e não era o Brasil do Juscelino e o Brasil do Getúlio. Porque o Brasil do Getúlio era o Brasil do poder. O Getúlio tinha apoio das Forças Armadas, ele fez uma revolução, ele fez um governo revolucionário 4 anos. Ele fez uma constituinte que o elegeu, e ele governou sob uma ditadura do Estado-Maior do Exército de 37 a 46, um governo fascista, com uma constituição fascista. Os militares governaram. Imagina se nós governássemos com os poderes que os militares governaram de 64 a 85. Nós governamos com todas as restrições. Não há governo mais democrático do Lula, que mais aceitou o diálogo, o consenso progressivo, que mais consultou. Não há governo que mais respeitou a democracia. Veja, CPI. Eles impuseram uma CPI via judiciário para nós aceitamos sem chiar. Sem chiar. Agora está aí o Bolsonaro, o Mourão, todos eles querendo fazer cavalo de batalha com uma decisão da Suprema Corte que fez cumprir a Constituição do Brasil. Então, eu me vejo assim, eu sou mais um soldado para retomar o fio da história. E é o Lula, porque é o Lula que está aí. É ele que mostrou que é capaz. Né? E é o PT. Não são poucos os defeitos do PT. Eu acabei de falar aqui, o PT precisa de uma revolução interna para a era digital, uma revolução interna para o território, uma revolução interna para reerguer o Brasil e o mundo, tudo isso é fato. Agora, é o PT que tem ainda, deposita ainda a esperança de uma parcela significativa da nossa sociedade, e tem força política, social, tem liderança como o do Lula, tem quadros, veja os nossos governadores. Né? Não é à toa que o Edinho ocupa esse papel, não é o Edinho, é uma educação, uma formação, é um lado. O Edinho, você está falando o Edinho de Araraquara. Nosso prefeito de Araraquara. Que a cidade exemplar no combate ao Covid, né? A Tatiana quer te fazer uma pergunta. Boa noite, Dirceu. Boa noite, uma Tatiana. Honra conversar com você. Prazer meu. Tem uma questão que vem me assombrando nas últimas semanas sobre 2022 e ela não tem a ver com a eleição presidencial.
e você disse agora há pouco algumas coisas que faltam ao PT. E eu cheguei à seguinte conclusão: a única coisa que falta ao PT, que o PT nunca teve nas 4 eleições presidenciais em que chegamos à presidência da República, foi ter maioria congressual. Não necessariamente só do PT, mas de uma base aliada ideológica que realmente votaria com o PT. Minha pergunta é para o José Dirceu, articulador, aquele que articulava com o Congresso no primeiro governo Lula e que eu acho que ainda tem essa visão e esse papel, mas agora numa visão estratégica para as urnas. Como que o PT está pensando, se é que está pensando, em obter maior representatividade no legislativo em 2022? Não existe necessariamente os votos que vão para o Lula, eles não são obrigatoriamente apoiadores do projeto de governo do PT. Eu gostaria de saber se há algum pensamento, por exemplo, no sentido de se ter candidatos superstars que puxam votos. Eu queria saber se existe alguma ideia, assim, alguma conversa no sentido de obtermos maioria congressual, coisa que nunca houve na história desse país com o PT. Já bem, esse é um tema que tem me tirado do sono. Eu tenho virado noites, tenho conversado muito com os dirigentes, com deputados, com senadores, com os estados. Até essa semana mesmo eu conversei com vários estados sobre isso. Tem até... primeiro problema que nós temos gravíssimo. Você sabe que é uma herança da ditadura, a estrutura institucional que nós temos, né? Um mínimo de 8 deputados, um máximo de 70. Isso significa que o voto não é proporcional, né? Porque 10 estados com 20 milhões de habitantes elegem 80 deputados, e São Paulo com 45 elege 70. Primeiro começa por aí. Segundo, o Senado, porque a Câmara dos Deputados representa a nação, ela tem que ser proporcional. O Acre tem que eleger 1 deputado, São Paulo 125. É a realidade, é assim no mundo todo. Segundo, o Senado brasileiro não é um Senado da Federação, é uma Câmara Alta Revisora, com iniciativa parlamentar, com mais poderes que a Câmara dos Deputados. E 14 estados, com 25% do eleitorado, elege 42 senadores, elege maioria, com 25% do eleitorado. Então, já aí a estrutura já é desfavorável. Segundo, o poder econômico nunca pesou tanto como agora, porque como acabou, entre aspas, o financiamento privado, veio o fundo partidário, o fundo eleitoral, mas a derrama de dinheiro, de compra de voto que houve nessa eleição de 20, porque tem as emendas parlamentares impositivas. São bilhões e bilhões de reais, que é um instrumento de financiamento de campanha eleitoral. E nós temos partidos religiosos, como tem Israel, o Brasil já tem também, entendeu? Porque no fundo é isso. E nós não podemos criticar os evangélicos por fazer política. Porque os católicos fizeram política no Brasil sempre. A Igreja Católica sempre foi um poder mediático, rádios no passado, televisão no começo da década de 70, 80 também, né? Poder econômico. Teve um Partido Democrata Cristão no Brasil, teve um governo católico no Brasil do Dutra, que sentava ao lado dele o cardeal do Rio, que proibiu o jogo porque a igreja queria proibir o jogo. Né? E teve a Marcha da Família com Deus pela Liberdade e o golpe de 64. E depois teve a Teologia da Libertação, a SEB, as pastorais. Os evangélicos estão fazendo o que os católicos faziam, política, só que é de direita. Às vezes até fascista. Né? Então é um problema sério que nós estamos enfrentando. São Paulo, a Bahia, o Rio Grande do Sul e o Ceará elegeram mais ou menos quase 40 deputados. Quase 40. Uns 35, 40. Agora, São Paulo elegeu 8. Se a Bahia elegeu 10, a Bahia elegeu 3 vezes mais que São Paulo, né? Minas elegeu também 8 ou 9. Então, elegeu o dobro de São Paulo. Então, nós temos um problema, São Paulo. Nós já elegemos 15, 17 deputados em São Paulo. Você vê que nós elegemos 8 vereadores de São Paulo e o PSOL 6 novos. Nós elegemos 8, todos já com mandato, tirando a Juliana Cardoso, que é mais nova, os outros são 3, 4 mandatos, né? Ou já foram vereador, foram reeleitos. Então o PT está com um problema sério, que você detectou.
tem que se abrir. Tem que se abrir para lideranças novas e buscar lideranças com apelo popular e com base popular, com trabalho popular. O que acontece? O PT tem feito um esforço grande, a atual direção, com relação à digitalização, a entrar na era digital, a Fundação Perseu Abramo passou por uma mudança grande na presidência do Mercadante, com o Haddad, com a Dilma lá, há uma renovação muito grande, há um esforço grande. E nessa campanha, se você observar, foram eleitas vereadores como a Bia em Belém, como ai meu Deus, a Cira, né, primeiro nome, esqueci, em Recife, né? Vereadores, vereadoras que vieram de lutas populares, negras, mulheres, jovens, estudantes, né? Como a Luna, que foi candidata em São Paulo, né? Em Minas e no Rio também, e o PSOL elegeu muito também. Há um começo, né? Mas é preciso fazer uma estratégia para eleger 200 deputados dos partidos de esquerda, do PT, PDT, PSD, PCdoB, PSOL, Rede, Cidadania, PV, porque mesmo assim você sabe que dentro da bancada do PDT, se você olhar as votações, uma parte não vota com a esquerda. E no PSB também, entendeu? No PT raramente acontece isso. Agora, por exemplo, na questão que a Marília Reis votou e depois até se penitenciou, se reconheceu que foi um erro dela, a compra de vacina pelas empresas, teve um deputado do Piauí nosso que votou, mas no orçamento o PDT não votou conosco. Essa lei anual, lei orçamentária anual, a LOA, que foi aprovada, que é essa barbaridade, eu até escrevi um artigo sobre isso, né, no Poder 360, que, aliás, eu descobri que centenas de milhares de pessoas leem, eu não sabia, centenas de milhares, mais de 500 mil, tem uma audiência muito grande. Eu escrevi mostrando o que foi esse orçamento, uma coisa escabrosa, entendeu? Mas teve gente no PDT e no PSB que votou a favor de muita coisa que nós votamos contra na reforma da Previdência, trabalhista, da independência do Banco Central. Então, a esquerda é uma esquerda, assim, nós estamos, quando falamos esquerda, nós estamos sendo, assim, bem generosos, né? Lato sensu, vamos dizer assim, da esquerda lato sensu. Então, há realmente esse problema grave. Nós não podemos chegar com 120 deputados, porque aí você sabe que nós estamos submetidos, né? Aos partidos do centro, ao chamado centrão. Porque como é que você forma a maioria? Ou faz acordo com o PSDB, DEM e MDB, que perderam 15 milhões de votos agora na eleição municipal, PSDB, MDB. O DEM não, o DEM cresceu. Nós ficamos no mesmo lugar, nós, o PSOL e a Cidadania. Mas o PCdoB, o PSB, o PDT perderam muito voto. Quem cresceu foi o Centrão. PSD, PP, PL, PR e a direita, extrema-direita bolsonarista ou não bolsonarista, porque agora tem o MBL, vem para a rua, uma série de partidos moristas, que são de 10 milhões de votos. A centro-direita fez 45 milhões de votos, a centro-esquerda, 25. Então nós temos um problema sério aí. E eu acredito que sim, que a direção do PT tem consciência dessa questão e está construindo políticas, tem uma boa relação com o PSOL. Quer dizer, quando o Lula volta com a força que ele voltou, há uma atração sobre o PSB, o PSOL e o PCdoB, né, natural, que já vinha numa relação boa na Fundação Perseu Abramo, na Frente Brasil Popular, na Frente Povo Sem Medo, na luta na pandemia pelo auxílio emergencial, pela vacinação, pelo auxílio, né, pelo isolamento social, e já vinha numa luta contra a reforma trabalhista, previdenciária, pela reforma tributária, no enfrentamento do FUDEB, no enfrentamento do piso da saúde e educação, agora no enfrentamento do orçamento. Então, há uma melhora nas relações, eu acho que a gente constrói uma aliança para 22, mas permanece esse problema gravíssimo que você coloca, porque aí, minha cara, o poder econômico joga um papel muito importante. Não é só que o eleitor... Primeiro, o partido precisa criar uma campanha, um símbolo, uma palavra, um movimento de eleger deputados que apoiem o Lula. Precisa encontrar nomes que puxem a lei. Por exemplo, o ideal é o Suplicy ser candidato a deputado federal. Ou o Mercadante, porque o Haddad pode ser candidato a governador ou Senado. Para falar de São Paulo, que é o estado... aqui em Brasília já é diferente, onde eu moro em São Paulo e em Brasília, né, para falar de São Paulo. E você vai ver em outros estados, sempre tem puxadores de voto.
E sempre tem personalidades, ativistas. Agora, o que acontece? As correntes internas, os mandatos, resistem muito a isso, né, Tatiana? Vamos pôr as coisas na mesa, né? É da vida. Sim. É da vida. Eu comentei isso recentemente. E, assim, alguns ficaram chocados, horrorizados, porque existe um puritanismo, tenho que usar essa palavra, um puritanismo ideológico, de já que não, mas isso é algo que o PT jamais fará. Bom, gente, então o PT jamais vai governar com maioria na Câmara, né? É isso, a gente vai assumir a premissa de que sempre à mercê de um golpe, de um novo golpe parlamentar, porque é isso. Qualquer governo de esquerda no Brasil, ou de centro-esquerda, lato sensu, precisa de muita mobilização popular, levar muito o nível de consciência política, precisa exercer o governo fazendo a luta política, cultural e ideológica. Você não pode governar como se não houvesse essa questão, entendeu? E precisa, por exemplo, nós não organizamos as mães do Bolsa Família, nós organizamos os filhos do ProUni, e por aí vai. Podiam ter organizado. Para dar um exemplo concreto, né? Porque eu gosto sempre de dar exemplo concreto. Eu mesmo me sinto responsável, em parte, por isso, né? Porque essas coisas não são erros do Lula, erros da Dilma, entendeu? Muitas coisas o partido se opôs, o partido alertou, o partido propôs alternativas, e às vezes o governo não aceita. Mas essas questões não. Porque você fala de quem é o principal papel de fazer agitação política, mobilização, organização e conscientização? Do partido. Né? Não é do governo, mas o governo, nós já vimos que os governos exercem esse papel. É uma fantasia isso, que o governo tem que ficar neutro na disputa política, cultural e ideológica. Né? Não pode. É uma fantasia. E essa história, hoje em dia, a gente ri quando fala que nós aparelhávamos o governo, né? De morrer de rir, né? Exatamente o que nós não fizemos foi aparelhar. Aparelhar agora nós sabemos o que é, né? Que é o trabalho que você está fazendo e como que demora, e como tem que explicar detalhes para ir arrumando essa bagunça cognitiva que foi feita na cabeça do povo brasileiro, né? Essas palavras desconectadas dos fatos, essa coisa, né, enlouquecedora, né? As pessoas não conseguem mais mapear a realidade. A Renata quer te fazer uma pergunta. Pois é, pegando um gancho no que você tinha falado antes, eu queria te perguntar, né? Você falou sobre essa discussão sobre a importância do programa de governo e tal. O que seria, então, um programa de governo de esquerda para o século XXI? Pelo menos quais diretrizes você acha que seriam determinantes para se pensar isso hoje? E isso casa com uma pergunta que o Roberto Castro enviou também, que eu vou ler, que vai encaixar. Ele escreveu assim, ó. Com o capitalismo financeiro, onde tudo é SA e ninguém consegue identificar patrões, como lidar com essa nova espacialidade, essa nova relação de poder do capitalismo financeiro? O capitalismo financeiro facilitou muito o trabalho, é só mostrar os mais ricos da Forbes do Brasil. Ali está imposto de grande fortuna, imposto de herança, imposto de doação, imposto de renda. O Brasil precisa de uma reforma tributária. Até a Mônica de Bolle já concorda com isso. Tem que virar a pirâmide. Hoje se cobra imposto da base, bens e produtos e serviços. Não se cobra imposto da cúpula, mas 1% tem 23%, 26% da renda nacional, 10% tem 50%. Tem que pagar impostos, senão você não tem recursos para fazer a revolução educacional, científica, para universalizar a saúde, e nem tem recursos para fazer saneamento, habitação, para fazer infraestrutura, principalmente a revolução científica e tecnológica, é o principal papel do Estado brasileiro nos próximos anos, além da desigualdade, combater a desigualdade. Por quê? O que está acontecendo no nosso país? A classe trabalhadora participa da renda nacional pelo salário. Ela não tem renda de aluguel, ela não tem lucro, não tem dividendo, a imensa maioria. Assim, uma parcela pode ter. O salário está... Metade da população não tem emprego formal, a outra metade está desempregada. Ué, e depois, cada vez mais, a parcela dos 30 a 40 milhões está ficando um trabalho... Você vê que está caindo a renda do trabalho, está caindo o salário, os acordos salariais são abaixo da inflação. Se você não tem saúde, educação, saneamento, transporte subsidiado e habitação altamente subsidiada, porque foi assim que todo mundo resolveu o problema de habitação, a Europa toda resolveu o problema de habitação,
alugando casa por 10% da renda ou construindo casa e vendendo 20% do valor, financiado ainda, com juros subsidiados, que é o que a Minha Casa Minha Vida fazia. Se a classe trabalhadora vai perdendo essa participação nacional, o principal programa, além de mudar o modo do crescimento e da produção, porque nós temos que trazer o que para o povo brasileiro? Segurança, paz e bem-estar social. É isso que nós precisamos trazer para o povo. Tem que crescer a economia, mas só que a economia não pode mais crescer nos padrões anteriores, porque a questão ambiental está colocada, e a questão da qualidade de vida das grandes cidades está colocada, a questão da degradação da terra e da água está colocada, da energia limpa, e a questão de uma nova geração que está surgindo, que vai ser a inteligência artificial, vai ser a inteligência das coisas, está aí para nós. Então, o crescimento, nós não podemos retomar a nossa concepção de crescimento. Existe ainda o BNDES, a exportação de capital, tecnologia e serviço, a exportação de alimentos, minerais, existe ainda resolver o problema da infraestrutura, mas não pode ser nos padrões anteriores, porque senão você não leva em consideração a questão ambiental. Mas antes tem que levar em consideração a questão da desigualdade social. A economia tem que servir para o bem-estar social. Se ela não serve como economia. Esse é o nosso mote. Nós temos que bater na sociedade. Para que serve a economia brasileira? Está melhorando o teu padrão de vida, a tua vida? Porque, como você disse, uma névoa encobriu isso, que foi a corrupção do PT. O Brasil quebrou, é a dívida pública. Não tem dívida pública e déficit público, isso é consequência da concentração de renda e riqueza, evidente. Porque se o juro fosse 1%, como é no mundo todo, nós não vamos pagar 500 bilhões de juros da dívida interna, nós vamos pagar 50, 100. Que salta à vista. Que a classe trabalhadora é expropriada na renda dela pelo juro e pelos impostos, em grande parte da renda. Por isso que tem subconsumo. Como é que pode um país rico como o Brasil, que é o 5º país em território, 6ª população, uma das 10 maiores economias, tem indústria de base, tem autonomia científica de alimentos e energética limpa no Nordeste, hoje é eólica, que tem 40 milhões de terras degradadas que pode ser recuperada para produzir. Invadir a Amazônia, como está invadindo pelo Pará e pelo Mato Grosso, está invadindo madeira, garimpagem, pecuária, soja, certo? E ter essa concentração de renda e de riqueza não é possível. Nós temos que convencer a sociedade brasileira que o problema é a desigualdade, mas a desigualdade... Porque se você observar, olha a direita brasileira, o PSDB, o DEM e o MDB, a mídia, a Globo, o Estado, São Paulo, a Folha, a Época, todos eles são antirracistas, são totalmente favoráveis à igualdade das mulheres, inclusive agora já tem a ambiental, social, né, e governamental, o ESG aí, para as grandes empresas assumindo que tem que ter igualdade de gênero, tem que cuidar do meio ambiente e tem que cuidar do social. Né? Todos defendem a diversidade, tem que respeitar, LGTB tem que ser respeitado, todos são contra a desigualdade. Mas quando você fala em reforma tributária, todo mundo... O identitarismo liberal, né? Isso a gente chama de identitarismo liberal. Mas para a imensa massa da população, eles estão defendendo, inclusive, o SUS e a educação pública, eles começam a falar. Então, nós não vamos ter uma disputa fácil em 22, não. Não pensa que vai ser fácil. Essa direita vai se apresentar contra o Bolsonaro, radicalmente contra o Bolsonaro, e vai se apresentar com um programa reformista que vai disputar conosco o imaginário da luta contra a desigualdade, da igualdade da mulher, do antirracismo, da diversidade e da democracia, porque eles são contra o autoritarismo do Bolsonaro. Eu digo isso por causa de uma questão. Não nos iludamos. Existe 20%, 30% do eleitorado apto para votar num candidato da centro-direita, porque o Bolsonaro perdeu esse voto para eles. Vamos lembrar que o Alckmin teve 4,5% de voto. Desde o Fernando Henrique, em 94, o PSDB e o DEM vinham tendo 40%, 45% de voto. Então tem aí um nó, que não é só enfrentar o bolsonarismo, é enfrentar a centro-direita. Ah, não tem nome, mas não vem com essa conversa não, porque não tinha nome e o Collor foi eleito. Não tinha nome e o Bolsonaro foi eleito. Ó, o pior nome que tinha era o Jânio, o Collor e o Bolsonaro, eles foram eleitos. Então, vamos devagar com dor. Não é só isso. A centro-direita, ela pode não ter um nome, mas Tatiana, faz ela tem bancada. eleitorado. Ela tem um eleitorado já
Esse eleitorado não vai votar no Bolsonaro nunca. Você acha que a classe média conservadora das grandes cidades brasileiras, o Bolsonaro, a maior rejeição dele é no Sudeste. Lógico que ele tem 70 quase em Salvador ou em Recife, mas lá o Nordeste é a base social lulista, petista, eleitoral, institucional. Do Amapá até a Bahia são governos anti-Bolsonaro, né? Desde o Valdez no Amapá até o Rui na Bahia. E nós participamos de todos os governos, com exceção do Valdez. Participamos no Pará, participamos no Maranhão, participamos no Piauí é nós, Rio Grande do Norte é nós, participamos na Paraíba, Pernambuco nós saímos, que eu considero um erro, lançamos a candidatura da Marília para a prefeitura, mas tudo bem. Participamos em Recife, somos vice-governadora, a nossa Eliana é vice-governadora em Sergipe, participamos em Alagoas, né? E assim vai. Na Bahia somos nós, do Ceará somos nós, então você vê. Se ele está mal no Sudeste, está mal no Nordeste, ele não ganha essa eleição no segundo turno em hipótese nenhuma. O problema é quem vai para o segundo turno contra ele, nós ou a centro-direita. E não está resolvido isso não, na minha opinião. Muita gente acha que eu estou errado. Que a centro-direita não está perdida coisa nenhuma, está muito bem localizado, sabe o que está fazendo. Não, e você falou uma coisa muito boa, essa coisa anti-Bolsonaro pode fortalecer essa centro-direita de novo. Muito bem pontuado, muito, muito. Então vamos passar para o Alessio. Zé, boa noite. Boa noite, Alessio. Uma emoção imensa estar na sua presença. Obrigado. A minha pergunta é a seguinte: a ministra Rosa Weber disse o seguinte, aspas, eu não tenho prova cabal contra Dirceu, mas a doutrina, a literatura jurídica me permite condená-lo. Fecha aspas. Ocorre que Klaus Roxen, autor da doutrina em questão, disse que o Supremo aplicou de modo equivocado a teoria do domínio do fato. Posteriormente, Lula foi preso sob a falácia de ter cometido atos indeterminados. Todavia, a ausência de atos de ofício embasou a absolvição de Collor. O que valeu para Collor não valeu para Lula. Pergunto se o senhor concorda com essa análise de que houve um rebaixamento do estándar probatório para a condenação de líderes do PT e quais outros denominadores comuns o senhor visualiza entre a finada Lava Jato e a famigerada AP 470. Então, só retomando aqui, eu fiz uma consideração inicial e agora eu vou retomar a pergunta que eu gostaria que o senhor tecesse as considerações. Fique à vontade. Pergunto se o senhor concorda com essa análise de que houve um rebaixamento do estándar probatório, um rebaixamento que tem um alvo, que são as lideranças do PT, e quais outros denominadores comuns o senhor detecta entre a Lava Jato e a ação penal de triste memória número 470 que tramitou no Supremo. O senhor comece pelo fim ou pelo início, como considerar mais pertinente? A Lava Jato, no fundo, é um desdobramento do mensalão. E a mídia é a grande constante nisso. A mídia monopolista, a grande mídia. Segunda constante é o PSDB. Que o PSDB que começa a ofensiva com o caso Valdomiro Diniz, que é um caso... Eu não sou nem citado nos processos do Valdomiro Diniz, não sou nem testemunha. Deixa eu ver. Criaram aquele escândalo todo, depois se descobriu... Veja bem, os procuradores levaram o Carlos Cachoeira de madrugada na Procuradoria-Geral da República em Brasília, ilegalmente, fora do horário do expediente, sem registro, e chantagearam ele para ele fazer uma denúncia contra mim. Como ele gravou os procuradores e foi para o Jornal Nacional, desapareceu o caso Valdomiro penal contra mim. Penal, mas não na mídia. A mídia até hoje trata como o maior escândalo do governo do Lula, foi o que começou a abalar a minha posição no governo. Eu estou dizendo isso que foi o PSDB que fez isso. O PSDB que foi atrás da fita que estava com a Isto É,
gravada do Cachoeira com o Claudemiro Diniz, lá na Loterge, no Rio, não tinha nada a ver com o governo do Lula, nada a ver comigo, né? Para trazer, para criar, né, o complô, foi o primeiro, que foi em fevereiro de 2004. Quando chegou em junho, né, maio, junho de 2005, veio o mensalão, que é isso que você descreveu. A mídia, a direita, o PSDB à frente, né, começa uma operação de estabilização e impeachment. Porque nós íamos ganhar a eleição de 14, ganhamos, íamos ganhar de 18. Lula seria eleito em 18. E nós íamos governar 18 e íamos governar 22. A verdade é essa. Eles nos tiraram, rasgaram a Constituição. Deram um golpe de Estado, porque deram um golpe parlamentar jurídico, mas deram, como deram em Honduras, deram no Paraguai. Deram um golpe de Estado. E não teve nenhum crime de responsabilidade da Dilma. Eles criaram uma instabilidade no país, sabotaram o governo dela, né? Sabotaram abertamente, o Eduardo Cunha sabotou, e levaram a criar condições como foi em 64. Aliás, eles estão fazendo marcha da família com Deus pela liberdade de novo agora. Se você observar, é o agronegócio, o latifúndio, a Igreja Católica, os neopentecostais, os militares, o Partido Militar, a direita que é da UDN, a direita que é o PSDB, porque o PSDB tem grande responsabilidade, tanto no caso do Mensalão, como no caso do golpe contra a Dilma, e como na Lava Jato. Um dos maiores instigadores da Lava Jato. O Ministério Público Federal não tinha poderes de investigação. Ele ganhou em 2016, no caso Celso Daniel. Eu sei disso porque o meu advogado, Roberto Podival, era o advogado Sérgio Santos, no caso Celso Daniel. E eu acompanhei tudo isso. A Constituinte votou quem é a Polícia Judiciária da União, o Ministério Público e a Polícia Federal. Porque o Ministério Público acusa, não podia investigar. Então, o Constituinte, por amplíssima maioria, deu à Polícia Federal a civil. O Supremo deu ao Ministério Público poder investigar com guardião, com escuta telefônica própria, telemática, bancária, fiscal, praticamente, porque eles cooptaram a Receita e o COAF, como ficou provado agora, e mais, deu a eles... PEC 47, né? E deu a eles mais do que isso. Deu a eles procedimento criminal investigatório, os PICs, milhares sigilosos, que ninguém sabe o que é. Então, é um estado policial. Como agora o Gabinete de Segurança Institucional, porque os militares tiraram os civis do Ministério da Defesa, não tem assessor lá, não tem técnico, não tem administrativo, tudo militar, e transformaram o Gabinete de Segurança Institucional numa polícia política. Lembra que agora veio a público que eles espionavam a Dilma, o Gabinete de Segurança Institucional. Espionava a Dilma. Não é só a CIA que espionava, a NSA, que veio lá do Snowden, das gravações, não. Aqui, então, essa questão, o que o Klaus Roxin disse na Folha de São Paulo era o óbvio, porque domínio de fato é depois que você está condenado para fazer dosimetria da pena. Quem tinha o domínio de fato, quem não tinha, porque você não pode condenar quem foi autor intelectual e dirigiu uma ação por quem participou lateralmente da ação com a mesma pena. Tem nada a ver com o nosso caso. Na verdade, a farsa do Mensalão não tem tamanho e vai precisar de uma revisão criminal. Eu estou esperando passar, porque agora o Pisolato vai fazer a revisão criminal sobre o caso dele, que é o caso da Visanet, né? Que é uma grande farsa. Mas o próprio Mensalão, no meu caso, né? E o caso do João Paulo Cunha na Câmara, do contrato de publicidade, é outra farsa também. Eles decapitaram a direção do PT, a liderança na Câmara e o núcleo do governo. Porque depois eles fizeram uma campanha, eu estou escrevendo o segundo volume das minhas memórias, já escrevi sobre isso, sobre o segundo governo do Lula, o primeiro da Dilma, até 2013, né? Comecei em 2006 até 2013, que eu parei em 2006 no primeiro volume. Escrevi sobre a ação penal 470, sobre a mídia e sobre algumas personalidades que foram as seguintes. De 2000, depois que eu saí e fui cassado, começou uma campanha contra o Gilberto Carvalho, contra o Márcio Tomás Basso, contra o Antônio Palocci, contra o Zé Alencar e contra o Luiz Cuxiquem. O Luiz Cuxiquem saiu do governo, o Palocci saiu do governo, o Gilberto Carvalho passou a ocupar um papel totalmente secundário, certo?
E o Zé Alencar foi exposto, o Zé Alencar, eles fizeram uma campanha, e o Márcio Tomás Bastos saiu do governo, não quis ficar no segundo governo do Lula. Eu estou dizendo isso para vocês verem como eles atacaram e mobilizaram o governo. É que veio a eleição de 2006, o Lula ganhou a eleição, veio o PAC, já tinha vindo, na verdade, veio a crise de 2008, 2009, nós superamos ela e consolidou o governo do Lula. Mas o ataque foi demolidor, foi um ataque no coração do PT, do Congresso e do governo. Eles fizeram uma rázzia, uma blitzkrieg, com mensalão, no coração do PT, do governo e da nossa liderança. Luizinho, Paulo Rocha, João Paulo Cunha, saíram, eram os 3 principais líderes naquele momento do PT. Depois nós, né, elegemos o Aldo Rebelo, o Arlindo Chinagro, o Marco Maia, presidente da Câmara, mas naquele momento, não foi, sem nenhuma, eu não tenho, eu nunca reivindiquei nenhum mérito da minha participação no governo ou na construção do PT, mas eu saí do governo, não é só que eu poderia, em tese, ser um dos possíveis candidatos em 2010, né? Eu saí do governo, contou muito, muito, muito. Não foi pouca coisa me tirar do governo. Eles sabiam disso. Não é só por causa da sucessão, também por causa do governo de 2006 até 2010. Felizmente, o governo tomou o rumo e o Lula foi reeleito. Entendeu? Quer dizer, não fiz tanta falta assim, porque ninguém é substituível, né? E o Lula tinha condições, capacidade, recursos humanos no entorno dele, do PT, para reconstruir o governo. Mas, Dirceu, você volta para conversar com a gente sobre essa questão do... Porque quando você fez esse paralelo todo, Igreja Católica, Protestante, esse paralelo que você acabou de fazer, que está no artigo, inclusive, até você tinha separado um parágrafo... As classes médias conservadoras, né? Não, mas aí você fala também o PT com o comunismo e tal, e você fala que essa briga anticomunista já está ultrapassada e tal, né? Eu queria que você voltasse aqui com a gente, se você quiser, seria muito bom para a gente, você falar com a gente sobre o ideal, a utopia comunista está ultrapassada, se ela não está, de que modo que ela permanece? E essa questão de como lutar para superar essa relação abusiva do capital. Eu tomei a vacina segunda, quinta-feira. Eu vou esperar 14 dias e vou para São Paulo. Inclusive, minha neta, que está crescendo, linda, maravilhosa. Parabéns, hein? Parabéns. Está indo para 8 meses e preciso cuidar da minha vida profissional, conversar com meus advogados. Toda hora eles inventam um processo. Agora, né? Agora em fevereiro, vocês estão querendo te levar para a cadeia de novo? Não, eles estão... É umas coisas inacreditáveis. O processo que inventaram em Campinas... por fraude e sonegação, o Marco Aurélio Carvalho, do Prerrogativas, um dos maiores tributaristas que nós temos, ele é de rir. A minha advogada também, a doutora Viviane, que é do escritório do Podiva também, e agora inventaram um da roupa, que já está prescrito, tem um outro, eu tenho que cuidar dessas questões e tenho que cuidar da minha vida profissional também, que eu tenho que pagar as contas todo fim de mês, né? Então eu vou voltar para São Paulo, vou ficar com cuidado em São Paulo aí umas 3 semanas, quando eu voltar, vamos fazer para maio. Tá, combinado, então. Tem que cuidar da família, tem que cuidar da casa, né? Tem que dormir, tem que tomar um vinho, né? Tem que estudar, entendeu? Vai curtir a família. Muito obrigado. Né? Curta a neta em São Paulo. Um beijo. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Satisfação. Barraco Filosófico.